Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos simpatizantes da fé. Nesse momento, nossos estudos, nós vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus no livro de Apocalipse e Revelation. O capítulo 1, você observa o capítulo 1 até o capítulo 5 e vamos introduzir o capítulo 6, a abertura dos primeiros 6 selos, tá bom? Capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. O verso 2, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Devendo-nos iluminar através da sua palavra. Como diz o Salmo 1, nós temos que meditar na lei, e na lei de dia e de noite. Estamos a 1h20 da madrugada com Deus, nesta noite abençoada. Deus ele revela o capítulo 1 do Apocalipse. O o apóstolo João na ilha de Patmos, a revelação de Jesus Cristo, que mostra. Nós estamos vivendo esse último livro, a revelação do Apocalipse, a dedicação da igreja, a visão de Jesus glorificado. João viu, ele vai ao terceiro céu, a carta das igrejas da Ásia, Efésio, Filipenses, Colossenses, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes. Você vê os homens de Deus do Antigo e do Novo Testamento. A igreja em Filadélfia, Laodiceia. A Laodiceia fala o verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, eu entrarei e serei com ele e comigo. Essa porta da graça ela vai se fechar quando o Espírito Santo for tirado da terra, a igreja for arrebatada, o céu se fecha, a porta se fecha. Quero que você veja nossos estudos, mas se volte para Deus, viva com Deus, que não vai mais dar tempo. Temos pessoas que nós estamos visitando no leito, ministrando velório, na Champions, na capelania, e não dá tempo para se batizar, não dá tempo nem para aceitar Jesus. Tem gente que pede a salvação, porque não sabe nem aceitar e crer somente em verás a glória de Deus. Não sabe nem confessar no último momento para aceitar Jesus como um pecador arrependido. O verso 4 fala da visão do trono e o livro selado com 7 selos. Só o cordeiro é digno de abrir o livro. O capítulo 5. Vamos ler aqui rapidamente. E vi a destra que estava sentado sobre o trono o livro escrito, por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E veio um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Único digno, só Jesus Cristo, Yeshua, Jesus, Jesus. Ninguém no céu nem na terra, nem debaixo podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. João chorou aqui, chorava João. Vamos aqui no 6. Você observa que na caminhada que nós estamos vivendo, quando se manifestar aqui a revelação do capítulo 6, que o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão. Você vê os 4 cavalos. E esse capítulo 6 aqui, a igreja já ministrou muito, ela já foi arrebatada, ela é arrebatada. Já foi arrebatada para manifestar o filho da perdição, o falso profeta e a besta. E olhei um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha uma coroa. Cavalo branco é poder, é autoridade, é reinado. Você vê
Saulo ali no cavalo, Jesus cegou ele logo, cego, aquele homem que perseguia a igreja, Saulo, e transformou em Paulo, o santo Paulo. Você observa que o cavalo ele vai estar no trono, guerreando, reinando. O anticristo, o falso profeta e a besta. Com muita fúria para perseguir a igreja. Por isso que você vê a Terceira Guerra Mundial se fechando. Você vê tudo, as pontas 10, 11, vai sair o chifre. Como diz Daniel, como diz o livro de Ezequiel, a construção do templo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. A construção do templo em Jerusalém, a guerra em Jerusalém, Israel, Ucrânia, você vê ali Rússia, o Irã, Iraque, enfim, o Islã, tudo se montando, tudo se cumprindo a palavra de Deus. Porque Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele vai cumprir toda a palavra dele. E o cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco. O arco simboliza área de armamento, área bélica, como diz em Daniel, da imagem. Você vê ali naquela imagem, vai ser adorada a besta nos pés dela, de barro e de ferro. Enfim, você vê o material bélico, a tecnologia, a robótica, enfim, tudo isso se cumprindo. Isso que é a excelência de Deus, a sabedoria de Deus, tudo se cumprindo, a arqueologia, ninguém consegue parar a divina revelação da palavra de Deus. Ninguém consegue bloquear, porque é Deus, quem tocar, o próprio Deus destrói e mata. Tinha um arco que foi dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Você vê que nesse momento ele vai sair vitorioso para vencer. Para vencer. Ele não vai vencer, ele vai destruir o templo dele de perseguição da igreja, como nunca se houve na grande tribulação. Os 7 anos de tribulação, 3,5, pacto de paz, enfim, 3,5 de tribulação. Você está preparado, meu irmão? Você está agora preparado para o arrebatamento? Países sendo perseguidos, pessoas sendo enterradas vivas, cristãos sendo presos, bloqueados, morte para todo lado. Países, enfim, os que estão em paz, que vivam na paz. Eu quero deixar essa palavra para você. Estamos vivendo isso aqui. Esse capítulo 6 vai se manifestar. A igreja for arrebatada, Deus está revelando, nunca se ouve na mídia, na internet, no YouTube, tanta pregação do Evangelho, tanto testemunho. Joel diz, o profeta Joel diz, os jovens sonhariam, os velhos teriam visões, revelação para todo lado, a igreja avançando, depois do corona, a igreja subindo, congresso mundial em estádio, igrejas se levantando, ministérios se levantando, muitos caindo, muitos decepcionando, vergonha, falso profeta, enfim. Mas Deus está voltando. Quero orar por você nessa madrugada com Deus esses minutos. Deus abençoe a sua vida. E havendo esse cavalo, o anticristo, na terra, reinando. O sinal da besta, o chip, enfim, todo o controle mundial na mão dele. Misericórdia, graça de Deus nos basta. Que Deus abençoe. Nós vamos introduzir aí, depois no próximo vídeo nós vamos continuar falando aí do próximo cavalo. E sabemos que aqui, esse cavalo aqui que vem com a balança, nós estamos vivendo essa balança, tá mesmo? A área, a alimentação, comida, fome, tudo vai ser atingido, vai se cumprir até na grande tribulação. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Deus abençoe nossos estudos, vamos orar. Pai eterno, obrigado, Senhor, por esse momento, clamando a Ti, estudando a Tua palavra. Fica conosco, nos abençoa. Estamos vivendo os últimos momentos. Nos dá força, nos arrebata, nos tira, nos leva, leva a Tua igreja, guarda, protege, livra. Nos dá força, Senhor, abençoa o fraco, levanta o caído. Nos abençoa, guarda a nossa família, guarda nosso lar, nos protege, nos livra. Nas madrugadas que estão clamando em voz alta, no clamor da madrugada. Nos abençoa, salva os perdidos, salva essa humanidade, salva essa nação, em nome de Jesus. Deus abençoe e fique na paz. Shalom.